Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando, por conta desse período turbulento que estamos passando devido ao coronavírus, onde nossa igreja, por bem, achou, graças a Deus por isso, de cancelar todos os trabalhos feitos dentro do templo. Então, para preservar a vida dos irmãos mais idosos e os que estão no grupo de risco. Então, nós estamos com a Uniad divulgando e passando as lições via vídeo, para que todos possam acompanhar as lições e não fiquem ociosos em casa sem estudar as suas lições. Então, nós vos convidamos para participar conosco desse estudo, onde está aqui a irmã Elizabeth, irmã Verônica e eu que vos falo, irmão Marcos, para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus. E eu vos convido nesse momento para nós fazermos essa oração bem breve, em prol de nossa igreja, em prol do nosso estado, do nosso país. Pai querido, Pai amado, na Tua presença estamos, Senhor, entrando no trono da graça, te suplicando, Pai, primeiramente pelas nossas vidas, te pedindo, Pai, perdão pelos nossos pecados e pelas nossas falhas. Pai querido, nos cobre com Teu sangue, acampa os Teus anjos ao nosso redor, repreende todo o mal. Pai, ajuda também os nossos familiares, ó Deus, que protege e guarda contra esse vírus, Senhor. Repreende todo o mal, Pai. Deus querido, queremos te apresentar o ministério da Tua igreja, pastor João Gomes e família, pastor Romildo e a missionária irmã Diana e sua família. Pai querido, te apresentamos também toda a diretoria da igreja, como também o corpo diaconal e cada ministério da Tua igreja, Senhor. Permanece com os Teus anjos acampados, repreendendo todo o mal, nos cobre com o Teu sangue. Pai querido, nos capacita neste momento, neste dia, a ministrar, Pai, a Tua palavra, o ensinamento da lição da Tua palavra, Pai, da Escola Bíblica Dominical. Pai querido, te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Então, queridos, a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 8, que traz o tema Cuidado com o mundo das ideias. E o primeiro tópico vai falar sobre o exemplo do profeta Jonas. E Jonas, assim diz o primeiro tópico, Jonas, autônomo e dono da razão. Muito interessante esse tema. E o que nós aprendemos aqui, para fazermos a introdução desse tópico, é que Deus dá uma ordem a Jonas. E a ordem era para Jonas ir à capital dos assírios, Nínive, inimigo do povo de Israel. E a ordem era para ele ir a Nínive e falar do Deus de Israel. E Jonas toma uma decisão, ele próprio, e ele diz, não vou. E Jonas, por tomar essa decisão, ele tem consequências em sua vida. Nós temos que entender, nós que vivemos debaixo da vontade de Deus, que nós temos decisões a ser tomadas e não devemos tomá-las de acordo com o que eu acho que é certo, com o que eu acho que deve ser. Nós devemos tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. E o primeiro tópico fala sobre Jonas, onde nós vamos estudar, e está aqui a irmã Elizabeth, que vai iniciar essa aula. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos começar agora com o primeiro tópico, 1.1 do primeiro tópico, que começa dizendo, ninguém tem nada a ver comigo. Quantas vezes nós já escutamos, muitas vezes falamos, você já escutou um amigo ou amiga sua falar, ninguém tem nada a ver comigo. Quem manda na minha vida sou eu sei o que é melhor para mim. Quem sabe o que é certo aqui sou eu. Não precisa da tua opinião, não. Eu sei o que eu quero. Não, tá bom, tua opinião é boa, mas eu sei o que eu vou fazer na minha vida. Não se meta na minha vida, não. Eu sei o que eu quero pra mim. Muitas vezes escutamos isso direto, muitas vezes saiu até das nossas bocas. Mas devemos nos lembrar, irmãos, não podemos nos esquecer, que a partir do momento que aceitamos Jesus como Salvador, que entregamos a nossa vida a Ele, nós estamos dizendo a Deus, o Senhor agora é meu dono, é o Senhor que comanda a minha vida. Nós não vivemos agora mais pela carne, e sim pelo Espírito. Então agora precisamos nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo.
Muitas vezes nos achamos o dono da verdade, o dono da razão. É eu que acho. E nos esquecemos que Deus é soberano, é conhecedor de todas as coisas. Então é Ele agora que guia nossas vidas, nossos passos, nossos caminhos. Como eu costumo falar muito, a Bíblia é a nossa bússola. É ela que nos guia, aqui tem resposta para tudo. Tudo que precisamos saber aqui tem resposta. Ela é a bússola que nos guia pelo caminho certo, pela direção certa. A palavra do Senhor se renova todos os dias, sempre se renova. Então sempre tem algo a nos ensinar, algo que devemos aprender. Então agora nós não nos guiamos mais por nossos próprios passos, da forma que achamos que é certo, do caminho que nós mesmos traçamos. Agora, por nos deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo, é nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. É colocar nossos planos e sonhos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus quer para nós. É perguntar, Senhor, estou agindo certo? É quando formos tomar alguma decisão, perguntar ao Senhor, Senhor, é isso que Tu queres para mim? Eu estou agindo certo? Me dê uma direção, o que eu devo fazer? E é buscar a Ele, buscar a resposta na Sua palavra e se dedicar ao Senhor. E o Senhor, Ele tem um plano para nós, para as nossas vidas. Ele nos ama, Ele nos salvou, deu a Sua vida por nós. Ele quer o melhor para nós, mas a decisão é sempre nossa. E aqui já começa, ninguém tem nada a ver comigo. Você nasceu de novo, você é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você agora anda debaixo do Espírito Santo, debaixo da graça de Deus. E é Ele agora que vai guiar os seus passos, a sua trajetória. É você se deixar ser guiado por Ele a partir de agora. Quando andávamos pela carne, andávamos praticando as obras da carne. Mas agora andamos pelo Espírito. Seguimos a vontade do Espírito. É o Espírito Santo de Deus que nos guia. E a lição ela começa assim. Certo dia, Deus mandou um homem chamado Jonas, filho de Amitai, pregar uma mensagem divina de destruição a uma cidade distante da sua. Jonas foi direcionado por Deus a pregar na capital do Império Assírio, que era conhecida naquela época por viver mergulhada no pecado. Vamos agora abrir nossas Bíblias para que vocês acompanhem também em Jonas, o capítulo 1, dos versículos 1 em diante, que diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor. Desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles, longe da presença do Senhor. Aqui vemos que nesse momento, a lição fala aqui, depois de ouvir o chamado divino, Jonas decidiu, não vou fugir. O próprio Deus falou com Jonas, não foi ninguém que falou com Jonas, o próprio Senhor falou com Jonas. Jonas, profeta do Senhor, o próprio Deus disse a ele, vai e prega a destruição contra a cidade de Nínive, porque o pecado estava tão grande que chegou ao Senhor, e o Senhor ia derramar sua ira contra aquela cidade. Mas antes manda o seu profeta, vai lá e diga da destruição que irá ter aquela cidade por causa dos seus pecados, que estão muito grandes. Subiram diante de mim. Então vai lá e faz aquilo que eu estou mandando. E naquele momento o próprio Deus falou a Jonas. E naquele momento Jonas simplesmente disse, eu não vou. Eu não quero ir. Na sua mente ele decidiu, eu não vou. Naquele momento ele decidiu, eu vou fugir. Eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Eu vou fugir. O próprio Deus falou a Jonas. E muitas vezes na nossa vida Deus nos mostra a direção. Deus nos mostra o caminho. Deus nos mostra a sua vontade. Deus mostra aquilo que Ele quer para nós. Deus diz, eu quero que você faça isso. Eu quero que você esteja nesse caminho. Essa é a direção que eu quero para você. E muitas vezes estamos agora como Jonas, nos sentimos o dono da razão. Eu acho que isso é melhor para mim. Eu não acho que o Senhor esteja certo, não. Quem vai decidir agora sou eu, pela minha própria razão. Eu não acho que deva ser assim. Quem vai fazer agora sou eu. Eu que vou fazer. Eu não acho que isso esteja certo. Deus disse, vai. Não vou, eu vou fugir. Eu ouvi a voz do Senhor, mas eu não quero. Eu quero fugir. Eu acho que aquilo que eu penso é o certo, é o melhor. Aquilo que eu penso aqui é melhor do que aquilo que eu acho que o Senhor pensa. É melhor o que eu acho. É a mesma coisa de dizer, Deus, eu acho que o Senhor está errado. Eu acho que o Senhor está errado nisso, está errado. Quem está certo sou eu. Eu não acho que o caminho que o Senhor está me levando é o melhor, não.
Quem está certo agora sou eu que vou decidir o meu caminho, a minha trajetória. E foi isso que Jonas fez. Jonas não deu ouvidos à voz do Senhor. Jonas desobedeceu à voz do Senhor. E muitas vezes eu digo muito que Deus tem várias formas de falar com o homem. Deus tem várias formas de nos mostrar aquilo que Ele quer para nós. Através de um servo, uma serva de Deus. Através do conselho dos pais. Através de uma palavra. Através de um louvor. E Deus nos mostra a direção que devemos seguir. Através da sua palavra. E Deus nos mostra o caminho certo. Nós só temos uma forma de falar com Deus, que é através da oração. E muitas vezes nós não ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus. Nós nascemos de novo, devemos lembrar que nascemos de novo. E agora somos guiados pelo Espírito Santo. E muitas vezes nós não ouvimos a voz do Senhor. Por quê? Eu não escuto Deus falar comigo. Muita gente diz isso. Usa até isso como pretexto, como uma desculpa. Deus não fala comigo, Deus só fala com você. Deus só fala com você, irmã Elizabeth. É só com você que Deus fala, que eu não escuto. Eu não ouvi Deus falar comigo, eu acho que está certo. Então, eu não acho que isso seja errado. E eu também não ouvi nada dizendo o contrário, que é errado. Eu não sinto que está errado. Porque não está mais ouvindo a voz de Deus. Não está sensível à voz do Espírito Santo. Para que possamos ouvir a voz do Senhor, estar sensível ao Espírito Santo, temos que ter intimidade com Deus. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. A palavra de Deus diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se fizeres isso, pedireis qualquer coisa ao Pai e em meu nome vos será feito. Ele vai fazer, mas tem que cumprir a sua palavra, tem que cumprir os seus mandamentos. Você quer ouvir Deus falar? Busque a Deus, tenha intimidade com Deus, ore a Deus, jejue, busque. Peça a Deus, Deus, coloca no meu coração desejo de te conhecer mais, de te conhecer melhor. Põe no meu coração desejo de buscar a tua palavra, de aprender mais de ti. Se revela a mim. E Deus, Ele vai se revelar a você. É como a passagem que eu falo muito nela, é a passagem de Zaqueu. Zaqueu não era um leigo, Zaqueu era entendido. Zaqueu foi criado sabendo que iria chegar o Messias. Ele sabia da doutrina judaica, ele sabia da palavra, ele entendia. E naquele momento ali, ele ouve falar de Jesus e pensa: será que é esse o Messias? E a Bíblia diz: eu quero conhecê-lo. Eu não só quero ver, eu quero conhecê-lo. Conhecer algo mais profundo, eu quero conhecê-lo. Eu quero vê-lo e conhecê-lo. Em algumas versões diz. Então naquele momento ele vai em busca, mas está lá a grande multidão. Uma grande multidão está ali atrapalhando. Zaqueu era de pequena estatura. Então ele vai, sobe na figueira e começa a procurar. Onde é que ele está? Eu quero encontrar, eu quero conhecê-lo. Onde é que ele está? E como saber? Ele não sabia que era Jesus, não sabia a aparência de Jesus. E naquele momento ele procura e é Jesus que o encontra. E ele diz: Zaqueu, desce depressa, pois hoje eu jantarei na tua casa. Hoje eu pousarei na tua casa. Quando nós tomamos a iniciativa de querer conhecê-lo, ele se revela a nós. E na mesma hora Zaqueu obedece, corre e desce. Corre e vai aos pés do Senhor. E a partir daquele momento houve transformação, houve mudança naquela casa, mudança naquela vida, mudança também na família de Zaqueu. Quando queremos conhecer a Deus, Deus se revela a nós e faz uma transformação em nossa vida, faz uma mudança em nosso ser. Mas cabe a nós a iniciativa, cabe a nós querer conhecê-lo, cabe a nós querer buscá-lo a cada dia mais. Como também outra passagem que eu sempre digo, é Jesus quando vai ao Monte das Oliveiras. Jesus estava ali se preparando por algo que ele ia passar, que ele iria sofrer, que ele iria dar a vida por nós. E naquele momento ele vai até o Monte das Oliveiras para orar e leva consigo seus discípulos. E naquele momento ele se afasta um pouco dos seus discípulos e começa a orar. Quando ele volta, que olha os discípulos, todos dormindo. Todos pegaram no sono, todos. E naquele momento Jesus olha para eles, acorda e diz: vocês não podem velar comigo uma hora. Vocês não podem orar comigo uma hora. Vocês não podem conversar comigo uma hora. Estar ali junto comigo uma hora. O que é uma hora num dia de 24 horas? Você se diz amigo de Deus, mas você não pode passar uma hora conversando com o teu Deus, com o teu pai, o teu amigo, aquele que deu a vida por você, aquele que lhe escolheu, aquele que se não fosse ele, você não estaria aqui, nem eu estaria aqui. Nenhum de nós estaríamos aqui se não fosse por ele. E o que é uma hora do dia? Mas o meu dia é cheio, é corrida, eu não tenho tempo. É questão de prioridades. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Qual é o teu tesouro? Qual é a tua prioridade? Qual é o seu pilar? Quem é aquele que te sustenta? Quem é o mais importante na sua vida? Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir Deus falar com você? Então busque a Ele, tenha intimidade com Ele.
E Ele vai se revelar a você e vai direcionar os seus passos. Lembre-se, você não está caminhando só. Mesmo em meio à dificuldade, aos problemas, você está com o Senhor. Ele está ali, estou aqui segurando na tua mão. Você vai caminhar comigo, eu vou direcionar, é por aqui. Você pode tropeçar, mas eu estou aqui te sustentando. Eu estou aqui, você não está sozinho. E Ele está direcionando os seus passos. Não venhamos cometer esse erro de Jonas, de achar que ele era o dono da verdade e achar que Deus estava errado, que a decisão dele é que era certa, que Deus poderia ter se equivocado. Não, não é isso. E eu acho interessante quando a Elizabeth falou que muitas vezes somos interrogados. Ah, mas Deus falou com você, mas não falou comigo. Deus só fala com você, eu não escuto a voz de Deus. A gente observa na vida de Jonas que as suas ações, as suas ideias, os seus pensamentos determinaram as suas ações. Porque quando a gente vai observar a vida do profeta Jonas, a gente vê que ele tinha uma intimidade com Deus. A intimidade com Deus, do profeta para com Deus, era tanta que Deus falou diretamente a ele. Deus não mandou outras pessoas ir e dizer, olha Jonas, Deus falou comigo e mandou eu te dizer que tu fosse para Nínive. Não, Deus falou diretamente com ele. E disse, olha, vai, fala a grande cidade Nínive, porque o pecado dela subiu, né, as minhas narinas. Mas antes que Deus pudesse tomar alguma atitude, Deus queria que Jonas fosse e anunciasse, porque eles não conheciam os Deus verdadeiro. E a gente vê que as ações de Jonas, as suas ideias, os seus pensamentos, né, influenciaram nas suas ações. Tanto que ele desobedeceu ao Senhor, como a Elizabeth falou. Ele quis ser o dono da verdade e achar que estava certo. Mas ele se esqueceu que as nossas ações, as nossas atitudes, elas têm consequências. E mais na frente, quando a gente vai, né, lendo a vida, a passagem bíblica que fala a respeito de Jonas, a gente vai ver que grande foi a consequência da desobediência de Jonas, até ele reconhecer realmente e voltar atrás e obedecer à ordenança divina. É isso? E aqui diz assim, até a escolha do local por onde fugir foi parte de uma decisão racional, pois Tarsis era um dos locais mais distantes de onde Jonas estava, cerca de 2.500 quilômetros, em direção oposta a Nínive, capital da Síria. Hoje Tarsis seria uma cidade da Espanha, entre outras possibilidades. O pensamento errado de Jonas era que ninguém tinha nada a ver com a sua vida, que poderia fazer o que quisesse. É possível perceber que suas ideias, razões e pensamentos determinaram suas ações. Ele próprio resolveu desobedecer a Deus. Resolveu desobedecer uma ordenança direta e divina na vida de Jonas. Deus tem muito a ver com você. O que você faz, quem são seus amigos, quem são seus amores, como você se comporta na escola, tudo isso é importante para Deus. Ponha isso na sua cabeça. Deus se interessa muito por você e precisa dominar todas as suas decisões. A partir do momento que eu aceito Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida e coloco a minha vida, né, aos pés do Senhor e peço que Ele dirija meus passos, meus caminhos, eu não posso viver mais como eu vivia antes. Porque as pessoas que não conhecem Deus, elas andam, elas tomam suas decisões e não estão nem aí o que vai acontecer. Mas nós que servimos a um Deus poderoso, a um Deus fiel, um Deus cuidador, e colocamos a nossa vida diante dele, todas as nossas decisões, tudo aquilo que nós havemos de fazer, temos sim que orar e colocar aos pés do Senhor nossos sonhos, nossos desejos, aquilo que pretendemos fazer diante do Senhor, para que o Senhor verdadeiramente dirija nossos passos, nossos caminhos. Não foi assim na vida de Jonas. Mesmo Jonas tendo conhecido o Deus de Israel, que tinha todo o poder no céu e na terra, ele ainda decidiu desobedecer. As consequências dele foram gravíssimas, que não veio só sobre ele as suas consequências, mas atingiu também aqueles que estavam ao seu redor. A gente vai ver mais na frente, no tópico 2. E quando observamos a vida de Jonas, diferentemente de todos os profetas, Deus não usa Jonas para falar ao seu povo. Deus
ele usa o exemplo da vida de Jonas para falar para o seu povo. O exemplo das decisões de Jonas. Deus fala com ele, assim como a irmã Elizabeth e a irmã Verônica acabou de falar aqui. E manda ele ir a Nínive, capital dos assírios, inimigos de Israel. E ele vai ao porto. E lá no porto, ele toma a decisão: eu não vou. E ele pega o barco e vai em direção oposta. Ele vai a Tarsis. Muitas vezes nós queremos tomar nossas próprias decisões. Muitas vezes o Espírito Santo nos direciona, os ensinamentos da palavra nos direciona como nós devemos nos proceder. Mas eu poderia dizer audácia, achar que a minha decisão, após eu ter entregue a minha vida a Cristo, pertence a mim. Achar que eu estando na casa de Deus e me entregando a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu sou o dono do meu nariz. Olha, Deus nos deu o livre-arbítrio para decidirmos, mas cada uma das nossas decisões tem uma consequência. E Deus, quando deu a ordem a Jonas, Deus sabia a consequência do sinal positivo ou negativo de Jonas. Onde eu quero chegar? Não adianta eu querer tomar uma decisão fora da vontade de Deus que não vai haver uma consequência. Mas sim. Nós vamos aprender no ponto 2. No ponto 2 não, no ponto 1.2. Que Jonas foi depois vomitado, foi jogado na praia de Nínive. Mas para que ele fosse jogado lá, houve uma situação. Então é isso. Deus fala ao povo de Israel através das atitudes de Jonas. E a partir desse momento, nós vamos entrar agora, aprendemos no ponto 1.1, que ninguém tem nada a ver comigo. Saiba que Deus tem tudo a ver com você. Ele morreu na cruz por você, seu sangue foi vertido na cruz por você, e ele tem muito a ver com você. Assim como ele tem a ver com Jonas, ele tem a ver comigo e contigo. E as nossas decisões podem ser positivas ou negativas diante daquilo que Deus tem colocado para nós fazermos e nós não queremos obedecer. Vamos ver agora o ponto 1.2. Errei quando pensei que estava errado. Como é isso, irmã Elizabeth? A Lisa começa assim. Jonas era mesmo dono da razão, ou pelo menos pensava que era. O profeta missionário, depois de fugir de sua missão, foi jogado ao mar e engolido por um peixe. Na barriga do peixe orou, pediu perdão, e Deus mandou o peixe devolver Jonas na praia. Depois de tudo isso, Jonas foi obedecer à missão original, pregar em Nínive. E por incrível que pareça, todas as pessoas se converteram, inclusive as autoridades. A reação de Jonas só poderia ter sido de alegria. Afinal de contas, pecadores se arrependeram, certo? Errado. O profeta ficou muito chateado a ponto de querer morrer de decepção, porque Deus tirou o castigo de sobre os ninivitas. No fundo, Jonas pensava saber o que era melhor para ele, porque pediu a morte, e para uma grande cidade, porque gostaria que todos fossem castigados. Jonas, aqui nós vemos as consequências do erro de Jonas, da decisão de Jonas, que ele achava que estava certo e errou por achar que está certo. Ele errou quando achava que estava certo. Ele errou quando achou que o seu pensamento, a sua razão estava acima. Ele era o dono da razão. Ele errou ali. Porque ele viu que as suas atitudes tiveram consequências. As nossas atitudes
as nossas escolhas, as nossas decisões, tudo aquilo que fazemos vão ter consequências. Boas ou ruins, mas terão consequências, mesmo que seja uma coisa simples. Jonas ali decidiu fugir. Eu não vou, pode parecer algo até simples, mas a consequência que gerou foi uma consequência grande, tão grande que ia chegar até atingir, ainda atingiu, os que estavam em volta dele, que foram os marinheiros ali daquele barco, que não tinham nada a ver com a decisão de Jonas, nem conheciam o Deus de Israel, eles adoravam outros deuses, e eles estavam sofrendo pela grande tempestade, estava destruindo o navio, por um erro de Jonas. Muitas vezes nossas escolhas, nossas decisões podem prejudicar quem está à nossa volta, podem trazer consequências sérias para quem está à nossa volta. Eu lembro também do pecado de Davi. Davi, na passagem de Davi, muitos lembram de Davi. Qual foi o maior erro de Davi? Qual foi o maior pecado? Muitos lembram do pecado dele com Betseba. Não, foi o pecado do adultério, que ele ainda matou Urias. Foi o maior pecado de Davi. Mas muitos esquecem de outro pecado, outro erro de Davi. Davi estava vencendo muitas batalhas, estava vitorioso em guerras. E o povo amava Davi. O povo amava Davi de um jeito que Davi passava na rua, era aclamado pelo povo. O povo amava Davi. Mas naquele momento, pelas suas vitórias, o orgulho começou a crescer dentro de Davi. O seu ego começou a crescer. Então ele vai lá, chama um dos seus oficiais e bota lá para ele fazer um censo. Um censo em meu nome, um censo em nome de Davi. Não foi Deus que mandou ele fazer. Ele quis fazer com o nome dele, para que ele fosse mais engrandecido. E a palavra de Deus nos diz que Deus, ao ver aquilo, Deus se ira contra Davi pela sua decisão. E naquele momento, 70.000 pessoas morrem, são pegos por uma doença terrível, que pega toda aquela nação, pela ira de Deus, contra a atitude de Davi. E as pessoas começam a morrer, e Davi se toca, meu Deus, o que eu fiz? Uma decisão minha, um censo, um simples censo. Mas porque Davi colocou em seu nome para se engrandecer, pois Deus conhece o coração do homem. Não se engane de você usar uma máscara, de você fingir que é algo que você não é. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que está realmente no íntimo. Naquele momento Davi errou. Poderia parecer algo muito simples, mas trouxe a morte de 70.000 homens. 1.000 homens morreram por causa de uma atitude de Davi. Naquele momento, Deus manda um anjo do céu para destruir Jerusalém, para matar todos ali, por causa de um erro, de algo que Davi fez, uma coisa que aparentemente aos olhos humanos é algo simples. Foi somente um decreto de um censo para arrecadar ouro, para escrever o nome das pessoas, mas em nome de Davi, que venceu aquela guerra. Foi Davi que venceu. E Davi se esqueceu que quem deu as vitórias a ele foi Deus. Quem guiou seus passos para a direção certa foi Deus. E aquele simples ato, Deus manda agora um anjo do céu. Quando Davi olha, que vê o anjo com a espada desembanhada, Davi vê entre Jerusalém e o céu, ali no meio, já perto de chegar em Jerusalém, o anjo com a espada desembanhada para destruir Jerusalém. Um anjo só para destruir Jerusalém. E naquele momento Davi reconhece o seu erro. E se arrepende, se humilha aos pés do Senhor. E se cobre de cinzas e clama a Deus por misericórdia. Senhor, que caia sobre mim a tua ira. Mas não sobre os homens dessa cidade, não sobre a cidade. Eles não têm culpa. Que caia sobre mim. Tenha misericórdia, Senhor. E naquele momento Deus tem misericórdia de Davi. A Bíblia diz que a ira de Deus cessa. E Deus olha com misericórdia e compaixão. E cessa a sua ira e poupa o povo e perdoa Davi. Mas a consequência teve. 70.000 homens morreram por causa disso. Iria morrer muito mais se ele não se arrependesse. Deus o perdoou. Deus reconheceu que ele realmente se arrependeu de coração. Foi um arrependimento verdadeiro. Mas ainda assim houve as consequências. 70.000 homens morreram. Homens morreram por causa de uma atitude. Uma atitude sua, uma decisão sua pode prejudicar quem está à sua volta. Um jeito seu de falar. Algo que você acha que é certo. E você vai e faz, sem pedir orientação a Deus. Você pode estar prejudicando os seus irmãos que estão ao seu redor. Você pode estar prejudicando a sua família que está ao seu redor. Por algo que sai da sua boca. Por algo que você acha que é e que você vai fazer. Quem vai fazer sou eu agora. Sem pedir orientação a Deus se você deveria fazer aquilo. Sem pedir orientação a Deus se você deveria falar aquilo. A sabedoria muitas vezes está naquilo que sai da nossa boca. Tem momento de falar
ter momento de calar. E até para falar tem que saber como falar. E quem guia isso é o Senhor em nossas vidas, é o Espírito Santo. Deus, é minha hora de falar agora? É minha hora de calar? Se é para eu falar, Senhor, como eu devo falar? E muitas vezes a forma que falamos por acharmos que devemos falar daquele jeito, é desse jeito que eu vou falar. Essa agora, quem vai falar agora assim sou eu, é eu que vou falar desse jeito. E muitas vezes essa simples atitude, sem pedir orientação a Deus, se esquecendo que é Deus que comanda a sua vida, que a razão não está com você, que não é você que faz, não é você que pode, quem faz e pode é Deus. E isso pode prejudicar quem está ao seu redor. São seus irmãos, é a sua família, são as pessoas no seu trabalho, na faculdade e na escola. Simples atitudes podem gerar grandes consequências. E por isso que devemos estar aos pés do Senhor. É pedir a Deus orientação. Você tem que se lembrar que não é você o dono da razão. O exemplo de Jonas aqui mesmo. Quando Deus poupa Nínive, que muitos se arrependeram verdadeiramente ao Deus dos exércitos. O que Jonas deveria fazer? Deveria ficar alegre. Muitos se converteram ao Deus de Israel. Meu Deus! Mas Jonas, por se achar o dono da razão, achou que estava errado. Deus não deveria ter poupado aquela cidade. Foi a mesma coisa dizer, o Senhor está errado. Quem está certo sou eu. O Senhor agiu errado. O Senhor não deveria ter feito isso. Quem somos nós para ensinar a Deus? Quem somos nós, criatura, para dizer que o Criador está errado? Aquele que sabe de todas as coisas. O raciocínio humano, a racionalidade humana, quem deu foi Ele. A sua capacidade de pensar, de tomar decisões, quem deu foi Ele. A sabedoria está em suas mãos. Quem somos eu e você para dizer que Deus está errado? Deus sabe de tudo, Ele é onisciente. Ele pode tudo, Ele é todo poderoso. Ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe de tudo. Quem somos eu e você, as criaturas, os filhos, para dizer que o Pai está errado? Para dizer que o Pai está errado. Dizer que não era assim que o Senhor deveria agir. Se foi o intelecto que eu tenho, foi Ele que me deu. A minha razão, o meu jeito de pensar, foi Ele que me deu. Que não venhamos cometer o erro de Jonas, de achar até que o próprio Deus está equivocado, de dizer que a decisão que Deus tomou está errada. E ele se irá e desejar até a própria morte. Ele querer agora dominar até sobre a sua morte, se ele deve viver ou morrer. Quem é o homem para decidir quem deve viver ou morrer? É Deus que dá a vida e que tira a vida. Ele agora quis dominar sobre a sua própria vida. Eu quero morrer, eu desejo morrer. Quem somos nós para decidir isso? Temos que ter cuidado para a nossa razão não nos fazer achar que somos superiores a Deus. Não nos fazer achar que nós é que somos Deus. Que o homem ele tem mania de idolatrar alguma coisa. O homem gosta de idolatrar coisas. O homem tem essa necessidade de deuses para idolatrar. A fazer ídolos para idolatrar. Nos tempos de hoje é idolatrando alguém. É idolatrando um bem. É idolatrando dinheiro. É idolatrando pessoas. Muitas vezes pessoas que não fazem nem ideia que você existe. Você se dedicando completamente a elas. É o seu ídolo. É aquela pessoa e você seguindo os conselhos daquela pessoa sem saber se a pessoa está falando certo. Só porque aquela pessoa está dizendo que é certo e você vai lá e vai. A pessoa não sabe nem que você existe, não sabe nem quem você é. Não deu a vida por você. Está seguindo a vida dela e você lá. Muitas vezes o homem idolatra até a si mesmo. Eu não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente. Idolatra a si mesmo. Cuidado, para que não venhamos colocar nós mesmos acima de Deus. A nós mesmos e dizer que Deus está errado. E que nós é que somos Deus agora. Nós não precisamos de um Deus. É Ele que guia teus passos. Foi Ele que deu a vida por ti. Ele não quer o teu mal, Ele quer o teu bem. Ele te ama. Então Ele quer que você siga o caminho certo. Mas a decisão é sua, está em suas mãos. E não venhamos cometer esse erro de Jonas. De achar que não precisamos de Deus. De achar que somos maior que Deus, superiores a Deus. E que neste dia não possamos obedecer ao Senhor, seguir seus mandamentos, estar no centro da sua vontade. Mesmo quando pedimos perdão por algo de errado que fizemos, Deus não retira o dever da obediência.
Jonas foi chamado, pecou, pediu perdão e teve que voltar para fazer o que Deus havia mandado. O perdão livra da culpa, não da obrigação de obedecer. Se você sente que precisa pedir perdão a alguém, peça. Porque Jonas, ele reconheceu, né, que verdadeiramente a sua decisão não prejudicou só a ele, mas todos aqueles que estavam ao seu redor. Nesse caso foi aqueles homens que estavam ali no barco com ele. Mas o que me chama a atenção é que mesmo ele pedindo perdão, ele reconhecendo o seu erro, ele não foi isento da sua responsabilidade e da obrigação de obedecer a Deus aquilo que Deus determinou para que ele fizesse. Tanto que quando ele foi engolido pelo grande peixe, o grande peixe vomitou ele onde? Em Nínive. Deus não livrou ele da obrigação. No lugar que ele deveria ter ido desde o início. Terminou no lugar que Deus quis que ele estivesse. Então, se Deus mandar você fazer algo, faça, obedeça. Leia a palavra, que já foi dito aqui várias vezes neste dia, que é a bússola do cristão. Lendo a palavra que cada dia mais conhecemos o nosso Deus. Que cada dia mais vemos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Ame, perdoe, peça orientação a Deus, seus sonhos, seus desejos, aquilo que você pretende no futuro. Que você possa lançar aos pés do Senhor, através de quê, irmão? Através da oração. Porque nós sabemos que o Senhor ele tem muitas formas de falar conosco. Mas é só através da oração que conversamos com o nosso Deus, que contamos ao Senhor aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, nossos sonhos. Então essa lição, ela nos traz grande ensinamento, que devemos primeiramente obedecer ao Senhor, que nunca devemos duvidar do nosso Deus, porque Ele sempre quer o melhor para nós. Não sejamos como Jonas, que para que ele pudesse reconhecer a soberania do Senhor, ele teve que passar por tantas coisas, que aprendemos neste dia. E ao ponto de pedir a sua própria morte, com raiva, porque Deus não destruiu o povo de Nínive. Mas que possamos, nesse dia, estar cada dia mais nos pés do Senhor, aprendendo cada dia mais dele, amando, perdoando, que possamos aplicar essa palavra em nossos corações. Não ser só ouvintes, mas também praticantes. Cuidado com o mundo das ideias é o tema da nossa lição. Vivemos em um mundo caótico, um mundo que a cada dia se afasta de Deus. Mas nós estamos aqui. Você, nós, servos de Jesus, estamos aqui. E não podemos negligenciar a palavra de Deus. O ide do Senhor, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu deixo aqui uma pergunta para nós nos dias de hoje. Estamos pregando o Evangelho de Cristo a toda criatura? Estamos obedecendo o ide de Jesus? Assim como Deus ordenou a Jonas ir para uma cidade ímpia, idólatra, má, perversa, imunda aos olhos de Deus, nós estamos no mundo perverso, mau, imundo, contra Deus e contra todos aqueles que servem a Deus. Nós estamos em Nínive. Nós somos o profeta Jonas. Fomos chamados. E nós temos que levar essa palavra. Palavra de fé, palavra de esperança. E o mundo das ideias, deste mundo, dos homens, não pode interferir na vontade de Deus em nossas vidas.
Aprendemos com a vida de Jonas, assim como o povo de Israel aprendeu com a vida de Jonas, nas suas decisões. Estamos aprendendo hoje. Cuidado com o que nós falamos. Cuidado com o que nós pensamos. Cuidado com o que nós praticamos. Porque nós pecamos pelo que falamos, pelo que pensamos e pelas obras que fazemos. Não sejamos como Jonas. Não permita que as ideias do mundo venham interferir no conhecimento da palavra. Você, adolescente, que é tão bombardeado por esse mundo com tantas ideias, não se esqueça dessa palavra. Essa palavra é a verdade. Não se deixe tomar decisões que vai lhe afastar de Deus e, consequentemente, consequências sérias para a sua vida. Aprendemos com Jonas, cuidado com o mundo das ideias. Jonas, autônomo e dono da razão. E no próximo tópico, da próxima semana, estaremos postando aqui esse vídeo. No tópico 2, Moisés, um bom exemplo. Vimos o exemplo de Jonas. E agora vamos ver a ideia de Moisés. Vamos ver o exemplo de Moisés. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te livre desse vírus mortal. Que Deus, Ele impõe as mãos agora sobre o teu sistema imunológico, para que nós possamos vencer esse mal. Oremos nesse momento. Amado Pai Celestial, te agradecemos, Pai, por este momento em que estamos reunidos aprendendo um pouco da Tua Palavra, porque quem nos orienta e nos ensina é o Espírito Santo. Pai querido, permanece conosco e com cada adolescente nos seus lares, Pai, nas famílias dos adolescentes, com o ministério da nossa igreja, o corpo diaconal, os nossos pastores e nossas vidas. Pai querido, sei com todos os nossos irmãos da Segunda Igreja Batista e com todos os nossos irmãos de outras denominações. Nos guarda, nos cobre com teu sangue, Senhor. Assim como o povo hebreu colocou o sangue nos umbrais da porta para o anjo da morte não entrar, que o teu sangue sobre nós nos guarde da morte desse vírus mortal que assola toda a humanidade. Pai que permanece conosco, nos ajudando. Te louvamos e te agradecendo por esse momento. Em nome de Jesus. E todos dizem amém, amém e amém. Que Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.